Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte do nosso Senhor Jesus, para você, para tua família, para tua casa. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu mês. Hoje, 1º de abril, primeiro dia do mês, que seja um mês cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. E eu vou te dar uma dica aqui, que é a Bíblia, que Jesus me deu. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, que nesse início de mês, dia 1º de abril de 2024, você possa entender que você, tendo Deus na sua vida, todo o resto, ele te acrescenta no tempo e na hora certos. Amém? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Deus abençoe sua vida. Estou aqui para mais uma mensagem de Deus para o meu. Aqui está do lado esquerdo, do lado aqui, para o meu e para o seu coração. Mensagem da parte de Deus para a gente poder meditar, para a gente poder se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. É alimento. É sim, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento. Alimento para quê? Para o teu e para o meu espírito. Alimento espiritual. É aquilo que vai edificar a nossa fé, edificar a nossa caminhada de fé. O alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, vamos nos alimentar da palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Bora lá. Deixa eu trazer aqui o slide para a gente começar a... Eita, tá do slide errado aqui. Aí, para a gente começar a trabalhar aí nesta mensagem de hoje. Olha só, a mensagem de hoje é essa. Olha só que legal. O tema, né? Seja sal. Eita, Jesus, vou salgar a vida do meu irmão, da minha irmã, deixar a vida salgada, mas a vida não é melhor doce, a vida doce, não. Aí, né, que a gente vai trabalhar essa mensagem, e aqui eu vou trazer para vocês algo que a Bíblia é interessante, né? Ela faz a gente pensar, ela faz a gente, na realidade não, né? O Espírito Santo leva a gente a essa reflexão, né? Quando Jesus dizia, sejam sal da terra, eu ficava pensando, mas sal, gente, sal, o que é que ele quer dizer com isso, né? Puxa vida, é algo assim tão misterioso, tão tá ali tão intrinsecamente colocado na palavra, ou seja, tá ali penetrado dentro da palavra. O que será que Jesus quer dizer com isso, né? E aí o Espírito Santo maravilhoso, meu lindo, meu amado Espírito Santo, ele me trouxe o entendimento, porque eu vou falar para você uma coisa, tudo aquilo que você deseja entender sobre o reino, Deus vai te explicar, tá? Deus não vai deixar você sem entendimento. Como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus, ela me revela isso. A palavra diz que aquele que busca, encontra. Deixa eu pegar aqui a passagem certinho para vocês verem, quer ver? Eu gosto de trazer, né? A palavra. Aqui, não. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Mateus 7,7, né? Que diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate a porta será aberta. Então a Bíblia diz, a Bíblia me ensina que tudo que eu buscar, tudo que eu pedir, a porta que eu bater, ela vai se abrir. Então, tudo aquilo que você deseja entender e aprender com Deus, ele vai te ensinar. Então, essa mensagem, né, do sal não foi diferente. Eu queria entender
o que Jesus queria dizer com isso. E o Espírito Santo trouxe para mim o entendimento desta mensagem, desta passagem, desse texto bíblico. Vamos lá. Onde está esse texto bíblico? Onde ele se encontra, né? Ele se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 5 e o versículo 13, curtinho, ó. Vocês são o sal da terra, tá? Depois vocês dão uma lidinha lá, lê lá na Bíblia de vocês, Mateus 5,13, que fala sobre luz do mundo e sal da terra. Vocês são o sal da terra. Jesus dizendo para os discípulos. E aqui, vamos meditar um pouquinho na palavra, né? Por que Jesus disse para sermos como o sal? Eu sempre me perguntava sobre. E num culto específico, na Missão Apoio, que é a igreja onde eu congrego, com uma ministração do meu pastor Rodrigo, Deus trouxe ao meu coração o entendimento. Então, o Espírito Santo me ministrou ao meu coração o entendimento desta passagem, o que me fez querer saber mais sobre o sal. Então, aí eu quis entender, né, sobre o que é o sal, para que serve o sal, né, por que Jesus pediu para que fôssemos sal. E aí eu fui buscar sobre o sal, né? Então eu vou passar rapidinho aqui sobre algumas finalidades do sal, né? O sal é uma substância vital para os seres humanos. Eu não sabia disso, eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. Eu achava que o sal era só para dar sabor, só para salgar as coisas. E não, olha só. O sal, ele traz saúde, né? Saúde, o sal preserva os alimentos, não deixando que esses apodreçam. Tá? Isso me chamou muito a atenção quando eu ouvi, né? Ele traz fortalecimento e o sal ele provoca a fortificação das estruturas do glúten nas massas, então ele fortifica as estruturas ali do glúten, produzindo uniformidade, dureza e textura. Elo de ligação, o sal ele ajuda a extrair as proteínas em carnes processadas, fornecendo uma força de ligação entre seus pedaços. O sal dá brilho. Usado com açúcar ou nitritos, o sal auxilia na cor dourada da crosta dos pães. Ele é responsável pela vida, a presença de Jesus. Aqui eu estou só dando um contexto geral sobre o sal. No nosso organismo, o sal garante o equilíbrio dos fluidos corporais, regula o ritmo cardíaco, o volume de sangue, a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. E o sal dá sabor, né, aos alimentos. Aí, olha só, eu vou vir aqui e eu vou fazendo uma ligação entre aquilo que Jesus quis dizer, né, e aquilo que o sal realmente, o que o sal faz, a função do sal. Então, vamos lá, olha só. Vai ser bem interessante isso aqui, olha só. Aqueles que são os verdadeiros discípulos de Jesus, tá? Os verdadeiros cristãos que vivem para e pelo Evangelho, são chamados pelo Senhor para ser o sal da terra. Então, olha só, né? Jesus falou, sejam sal, né? Sejam o sal da terra. Então, vamos lá. Começando por ser um elo de ligação entre Jesus e aqueles que o conhecem. Então, elo de ligação. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó, o número 3 aqui, ó. Elo de ligação. Então, o sal, ele é um elo de ligação que ele ajuda a extrair as proteínas, né, em carnes processadas, fornecendo uma força de ligação entre os seus pedaços. Então, o sal é um elo de ligação entre Jesus e aqueles que não o conhecem. Então, por que Jesus chamou você e eu para sermos sal? Para que nós sejamos um elo de ligação das pessoas que não conhecem Jesus, para que elas possam vir a conhecê-lo. Então, olha só, elo de ligação, eu e você. Nós precisamos apresentar Jesus para aqueles que não o conhecem. Então, um motivo para a gente ser sal. Olha só que bacana. Vamos continuar aqui. Pois, com toda a certeza, e eu falo com conhecimento de causa, aquele que não conhece Jesus vive uma vida mentirosa. Porque quem não conhece Jesus,
vive baseado naquilo que o mundo nos mostra, naquilo que o mundo nos apresenta. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é do inimigo, do diabo. E o diabo, ele é o pai da mentira. E se a gente não conhece Jesus e vive uma vida sobre as leis do mundo, e o mundo, o diabo é dono dele, e ele é o pai da mentira, então a gente vive uma vida de mentira, uma vida mentirosa, tá? Sem sabor e sem brilho, né? Então aqui, olha só, o sal, ele dá sabor, certo? Aos alimentos, ele dá sabor à nossa vida, né? Para a nossa vida seja mais saborosa, mais gostosa de se viver, uma vida gostosa de se viver. A vida com Jesus é uma vida gostosa. Então, nós precisamos mostrar esse prazer de viver para Jesus, esse prazer de viver uma vida em Cristo, esse prazer de viver uma vida no Evangelho. Não é algo pesado, não, é algo prazeroso. Então, nós precisamos ser esse sal, né, que dá esse prazer, que mostra que uma vida com Jesus é uma vida saborosa. E tá lá no número 6, né, o sabor. E no número 4, o sal lhe dá brilho, né? Então, aqui, o sal usado junto com o açúcar e nitritos, o sal auxilia na cor dourada da crosta dos pães. Quando coloca o pão para assar, ele fica douradinho ali, né, dando brilho, né, ficando um aspecto brilhoso. O sal ajuda nisso, né? Então, a gente precisa levar o brilho, a gente precisa resplandecer o brilho, né, do Espírito Santo através de nós e, consequentemente, levar esse brilho para que a luz do Espírito Santo brilhe em nós e através de nós, para que as pessoas vejam essa luz e as pessoas queiram ter essa luz e ter essa vida com sabor. Então, olha outros motivos por que Jesus mandou eu e você, nós sermos sal da terra. Amém? E vamos lá, voltando aqui, continuando, melhor. Pois uma vida sem Jesus nos mantém afastados de Deus, e isso nos torna mortos espiritualmente. E a morte, o que a morte quer dizer? A morte quer dizer afastamento de Deus. Então, aquele que crê em Jesus, que vive para Jesus, ele não teme a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte não venceu Jesus, a morte não afetou Jesus, ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, eu e você, nós também venceremos a morte. E o que é a morte? É afastamento de Deus. A morte é a gente viver afastado de Deus. Então, eu vou falar uma coisa para você. Você que vive uma vida longe de Deus, você vive uma vida morta. A sua vida já está morta. A vida longe de Deus é uma vida morta. Pode ser a melhor vida que for, mas se você estiver afastado do Pai, afastado de Deus, longe de Jesus, a sua vida é morta. O sal é responsável pela vida desta pessoa, levando-a a conhecer Jesus, dando início ao novo nascimento pelo Espírito Santo. Então, olha aqui, ó, o sal, ele é responsável pela vida, né? Ou seja, a presença de Jesus. A ausência de Jesus, ela traz morte, é uma vida morta, mas a vida na presença de Jesus, vivendo para Jesus e com Jesus, é uma vida viva, é viva, tá? Então, o sal, olha só, no nosso organismo, o sal garante o equilíbrio dos fluidos corporais, tá? Mantém o equilíbrio dos fluidos corporais, regula o ritmo cardíaco, o volume de sangue, a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. Olha a importância do sal para a nossa vida, para o nosso organismo, para o nosso corpo, para as nossas células, para as nossas vísceras, para tudo o que diz respeito à nossa vida. O sal é responsável pela nossa vida. Então, o sal é responsável pela vida. Por que nós precisamos ser sal da terra? Porque nós precisamos mostrar que uma vida com Jesus é uma vida viva e alertar essas pessoas que a vida longe de Jesus ou sem Jesus é morta, é morta. Bora lá. Os sais da terra se tornam responsáveis, sendo os sais da terra eu
e você, né? Os sais da terra, porque foi o que Jesus pediu para nós sermos, sais da terra. Se tornam responsáveis. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, sempre sendo direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Então, os sais da terra se tornam responsáveis a manter a saúde espiritual, sendo assim, levando o seu discipulado a viver uma vida fortalecida, ganhando maturidade diária espiritualmente, uma vida fortalecida espiritualmente, ou seja, ganhando maturidade diária. Então, olha só, vamos lá, saúde, né? Saúde. Onde está escrito aqui saúde? Olha lá, vamos lá. O 1 e o 2, número 1 e 2. O sal, ele traz sal, o sal preserva os alimentos, não deixando que esses apodreçam. Então, o sal, ele serve para isso, né? Para que a carne seca, por exemplo, que ela é colocada no sol, para ela secar, né? Por que ela é muito salgada? Porque a carne colocada no sol, a carne vai apodrecer. Então, coloca-se muito sal para que essa carne não apodreça, para que a carne seque sem apodrecer. Então, o sal é colocado ali. Por isso que a carne seca, o charque, ele é muito salgado, é salgado ao extremo, porque o sal é colocado ali para que a carne não apodreça, né? Então, olha só, né? Nós, como sal, nós precisamos estar sempre presente na vida daquelas pessoas, né? Nós precisamos estar sempre presente na vida um do outro, para que a nossa vida, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Jesus, ela possa trazer o sal para aqueles que continuem também nessa caminhada, para que eles não venham a apodrecer, ou seja, para que eles não venham de novo cair, né, voltar para o mundão, viver aquilo que o diabo quer que viva. Então, nós precisamos ser esse sal na vida das pessoas, né, até que essa pessoa ela tenha um fortalecimento espiritual, até que essa pessoa, ou seja, aquele que nós estamos discipulando, falando de Jesus para ele, apresentando Jesus para ele, para que ele não venha a apodrecer na fé, né? Ou seja, abandonar, sair, desviar o caminho dele. Então a gente precisa estar salgando a vida dessa pessoa para que ela não venha a apodrecer, né? Deixa eu voltar lá. E sendo para que essa pessoa ela viva uma vida fortalecida espiritualmente, né, ganhando maturidade espiritual diária. Então aqui, ó, o sal ele traz fortalecimento, ele fortifica. O sal provoca a fortificação das estruturas do glúten nas massas. Então ele fortalece, produzindo uma uniformidade, dureza e textura, né? Então o sal ele traz fortalecimento, fortificação espiritual. Então a gente precisa trazer ali uma uniformidade, deixando firme, né, uma textura firme, dura, uniforme, né? E isso é o fortalecimento, que a gente possa fortalecer a vida espiritual dessas pessoas às quais nós estamos apresentando Jesus, porque a caminhada, acho que aqui acabou o nosso slide, né? Então, eu achei muito interessante, deixa eu só tirar aqui o slide para a gente terminar a nossa mensagem, né? Eu achei muito interessante aí que eu fui entender realmente, né, o que é o porquê Jesus pediu para que nós viéssemos a ser o sal da terra. Olha só, né, quanta função o sal tem, né? Quanta função o sal tem, o porquê Jesus. A Bíblia, Jesus não falava nada em vão, né? Ele não deu nenhum ensinamento em vão. Tudo aquilo que Jesus falou, todas as palavras de Jesus foram palavras de ensinamento. Então você vê, né, a influência que nós temos como sal na vida das pessoas, como sal nessa terra, né? Como nós precisamos ser sal. E aí, né, ontem, domingo, eu ouvi uma pregação do pastor Ramon, né, e ele fala assim, que eu achei muito interessante, ele fala sobre o livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos, na Bíblia, que o livro de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito para contar a história da igreja, e falando sobre o Espírito Santo. Ele disse que teólogos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, teria que ser chamado livro de Atos do Espírito Santo,
né? E esse livro de Atos, ele mostra o início da igreja de Jesus. E esse livro começou e ele não terminou. E não vai terminar enquanto o Senhor Jesus não voltar. Então, e que a gente precisa dar continuidade a isso. Tudo que foi iniciado lá em Atos, né, dos apóstolos, os apóstolos iniciaram o início da igreja, nós precisamos dar sequência a isso, continuar aquilo que eles começaram, ou seja, com que a igreja continue crescendo, se expandindo, se espalhando pelo mundo, porque Jesus disse que enquanto o evangelho dele não for pregado por todo mundo, ele não volta. Então a gente precisa pregar esse evangelho, a gente precisa dar sequência, dar continuidade àquilo que os apóstolos começaram lá no livro de Atos, né? Para que a igreja de Jesus continue se expandindo, se espalhando. E por isso nós precisamos ser sal, né? Eu e você precisamos entender o que Jesus quis dizer com ser sal. Eu trouxe para vocês algumas funcionalidades ou algumas funções do sal, né, nesse mundo, para que o sal serve, né, a importância de um produto, né, de algo tão pequeno e a importância que ele tem e a importância que nós temos, né, nesse mundão aí que infelizmente está de uma maneira tá de ponta cabeça, né, de pernas viradas para o ar. Mas Jesus chamou você e eu para sermos sal. E aí, qual que é qual que é o seu grau de responsabilidade? Você está sendo sal? Você está deixando Jesus te usar, o Espírito Santo usar você para que você seja sal na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade, nas suas redes sociais? O que você está fazendo para dar sequência ao que foi começado, ao que foi iniciado no livro de Atos? O que você está fazendo para o reino? Ou você está vivendo apenas uma vida cristã para você mesmo? Não é isso que Jesus mandou. Jesus mandou que a gente pregasse o evangelho a todos os povos, até os confins da terra, para que possamos para que sejamos sal para essas pessoas. Amém? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido algo que vá virar uma chave na sua vida, vá ser um divisor de águas, para que você seja confrontado e desafiado a ser sal, a passar a partir de hoje, de agora, a ser sal na vida das pessoas. Tá? E não é salgar, não pode, e detalhe, você não pode ultrapassar a quantidade de sal, porque senão você vai salgar, e com certeza vai dar ruim. Tem que ter equilíbrio, né? E esse equilíbrio quem vai te trazer é o Espírito Santo. Então busque uma intimidade com o Espírito Santo para que ele possa te direcionar, te guiar, para que você possa ser sal na vida das pessoas. Amém? Então fica aqui o meu beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.